Muito bem, estamos aqui hoje para mais uma reflexão e hoje eu quero falar com vocês sobre a canção Soldado Ferido. Mas eu quero olhar para essa canção com vocês hoje sob o olhar, dessa preocupação, dessa demanda, de atenção psicossocial, dessa demanda de saúde mental, de saúde emocional que nós estamos vivendo nos nossos dias. Eu sei que é uma canção inspirada na palavra de Deus, eu sei que é uma canção que tem ali, um fundamento eclesiástico, congregacional, mas com base nessa mesma canção nós vamos ver também a necessidade da gente refletir um pouco, sobre a importância da empatia, sobre a importância do acolhimento, sobre a importância da saúde emocional também dentro do contexto congregacional, dentro do contexto de igreja. Por exemplo, quando a gente olha aqui para essa canção, estou aqui com a letra, diz assim, Vou citar aqui algumas frases, alguns versos que chamam a atenção. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, amigos que sofrem. Olha que mais, olha. E as feridas sarará, descanso lhes darás e toda angústia sairá. São pessoas que lutaram na frente, para o rei, e o forte inimigo puderam vencer, mas por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Aqui diz, não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não pode deixar o soldado ferido morrer. Então veja que nós temos aqui uma consideração sobre esses soldados feridos. Agora, o que seriam esses soldados feridos? Eu entendo que soldados feridos são pessoas que outrora estiveram trabalhando, estiveram atuando, ou até mesmo estão trabalhando e atuando no corpo de Cristo, fazendo a obra de Deus, atendendo a esse chamado, de pregarmos o evangelho a toda criatura, de darmos condições das pessoas alcançarem a salvação. Porém, essas pessoas, muitas delas, estão como soldados feridos, estão machucados, E a música fala exatamente da gente não desprezar o soldado ferido. Mas veja, há muitos soldados feridos que se encontram esquecidos, exaustos, e muitas das vezes por conta de quê? De mágoas, de decepções, por conta de traições, por conta de abandono, pessoas que outrora eram tão úteis, no reino, pessoas que outrora eram tão importantes, pessoas que outrora eram comprometidas com a causa do evangelho, estavam ali dispostas para fazer a obra de Deus, dispostas para servir, mas hoje se encontram desmotivadas, isoladas, hoje se encontram até mesmo desigrejadas. E visto que nós estamos aí falando nesses últimos dias do número exacerbado de pessoas que se declaram desigrejadas. Já se diz que a maior igreja do Brasil hoje a maior igreja do Brasil, a segunda maior igreja do Brasil hoje seria a igreja dos desigrejados. Então a gente precisa refletir por que isso acontece. Primeiramente, nós temos que entender que quando nós falamos de soldados feridos, nós não estamos falando de uma ferida no sentido espiritual, até porque nem todo sofrimento ele vai se curar, com um versículo e uma oração, como muitas pessoas acham. É soldado ferido porque não ora. É soldado ferido porque não lê a Bíblia. É soldado ferido porque não tem comunhão com Deus, ou não está buscando o Espírito Santo. E fazem isso denegrindo, ou melhor, depreciando o fato de que há necessidade de um cuidado mental, há necessidade de um acolhimento emocional, há necessidade também, em determinados casos, até mesmo de um tratamento psicológico, de um atendimento psicoterápico, mas infelizmente muitas pessoas não veem dessa forma. Existe muito preconceito quando o assunto é feridas emocionais, quando o assunto é desgastes emocionais. E veja que a Bíblia, ela em vários momentos, ela chama a nossa atenção para a importância do perdão, para a importância da humildade. Imagina, por exemplo, situações que a gente vê acontecer em muitas congregações, onde líderes se sobrepõem sobre as pessoas de forma arrogante, desrespeitando, passando por cima. Nós vemos em muitas congregações competições, onde um quer ser melhor do que o outro, há aquela questão de rivalidades, onde um está querendo tomar o lugar do outro, onde um está querendo chamar mais atenção que o outro, e na hora de
reconhecer, se reconhece um e já não se reconhece o outro, e tudo isso vai se somar para gerar o quê? Um ambiente enfermo emocionalmente falando. Então, é até uma congregação, ok? Mas, por conta dessas questões, há o quê? Há um ambiente prejudicado emocionalmente. Né? A gente vê, por exemplo, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, onde Paulo ele aborda ali algumas questões com o povo de Corinto, e ele mesmo vai perceber que aquela igreja estava um pouco fechada com ele. Né? Elas não estavam, de certa forma, sendo ali. Não havia uma reciprocidade, né, de Corinto com Paulo, exatamente por quê? Porque na primeira carta, né, acredita-se assim, ele enviou uma carta muito pesada, uma carta de exortação, e as pessoas receberam mal aquilo. Apesar de haver, sim, um problema, mas a forma como a carta foi dirigida a eles, pelo menos isso ensinam os estudiosos, né, eles gerou ali uma ferida. Né? Apesar da veracidade, da razão que havia naquela primeira carta, mas gerou uma ferida, gerou uma mágoa, né? Gerou um ressentimento, e nós somos pessoas sujeitas a isso. E aí eu pergunto, há necessidade, né, de um líder ser arrogante? Há necessidade de competições, de obreiros ficarem sendo comparados um com o outro dentro do contexto eclesiástico? Há necessidade das pessoas serem colocadas umas contra as outras dentro da igreja, às vezes até para resolver algumas situações, algumas diferenças, né? Tem pastores, vamos chamar aqui, vamos botar um na frente do outro, e aí cria aquele ambiente, gente, aquela coisa pesada. Isso vai resultar em quê? Em soldados feridos, isso vai resultar em pessoas machucadas, isso vai resultar em pessoas feridas, isso vai resultar em pessoas magoadas. Eu posso dizer que eu já fui um soldado ferido, né, que me magoei muito também com coisas relacionadas à congregação, mas eu, graças a Deus, até mesmo com a ajuda da psicanálise também, eu consegui passar por cima de algumas coisas, eu consegui me curar de algumas coisas, mas nem todas as pessoas têm vamos dizer assim, esse conteúdo, né, à sua disposição, ou porque não procuram, ou porque simplesmente não tiveram acesso mesmo. Mas é necessário que a gente busque isso, né? Então veja, nós precisamos entender que essa questão de atenção psicossocial, ela também vale para o contexto congregacional. E quando a gente fala de atenção psicossocial, nós estamos falando de algo que envolve o olhar integral para o ser humano, estamos falando de algo que envolve escuta ativa e respeitosa, estamos falando de algo relacionado a apoio emocional e relacional, estamos falando de ambientes restauradores, olha só. E veja que estas coisas não substituem a fé. A gente sabe que não, mas o ambiente congregacional é um ambiente de fé, é um ambiente cheio da glória de Deus, da presença. Ok, beleza, maravilha. Ok, nada disso é substituído. Mas é importante que haja também o olhar integral para o ser humano. Não é dentro da congregação. É necessário que haja também escuta ativa e respeitosa. É necessário que nós, que fazemos parte desse ambiente, tenhamos também disponibilidade para apoiar emocionalmente e relacionalmente a outras pessoas, né? E fazer com que o ambiente chamado igreja seja um ambiente restaurador, um ambiente fortalecedor, um ambiente que, de fato, ajuda as pessoas a caminharem e não venha a produzir soldados feridos, ok? A canção diz, não posso desprezar o soldado ferido. A missão da igreja também é essa, ok? Curar, restaurar, acolher e reintegrar, né? Estar sensível à dor do outro, né? A igreja ela precisa entender que é parte da tarefa dela também esse desafio, né? De não apenas trazer pregação, ok? No sentido de incentivar a fé, mas também no sentido de levar pessoas a viver, a estar numa condição mental e emocional sadia, ok? Não só espiritualmente, até porque acredito que você não tem como estar bem espiritualmente se você não estiver bem mental e emocionalmente. Então nós precisamos entender a importância de quê? Da gente ouvir as pessoas, da gente valorizar esse contexto de saúde mental, ok? Então nós precisamos desenvolver, inclusive, aquilo que a gente pode chamar de espiritualidade que cura, né? Então todo soldado, em algum momento, ele pode cair, ele pode se ferir, ele pode se machucar, mas se tiver empatia, se tiver cuidado, se tiver atenção psicossocial, ele vai se levantar, ele vai ser restaurado, ele vai voltar a lutar. E não podemos esquecer que a igreja, gente, é o hospital da alma, né? Que é ela que deve cuidar dos soldados feridos, né? Que a gente vê em muitos locais, em muitas igrejas. E o Espírito Santo, claro, vai nos fortalecer, né? Para que a gente não só venha a se manter firme diante de tudo o que acontece nesse mundo,
mas também a inspirar outros que estão feridos, né, a se levantarem com fé, com coragem, com esperança, motivados a continuarem na sua caminhada com Cristo, ok? Não deixemos os soldados feridos na mão. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.